A nossa edição do Pode Defender, esse episódio é especial. Hoje eu tenho aqui duas convidadas, tem uma terceira depois que vai aparecer também. Surpresa, daqui a pouquinho vocês vão saber. Por exemplo, por lidar com as pessoas, com a internet, às vezes... Tem comentário que machuca tem também. comentário que machuca e tal. E o assunto é mais do que especial. Vamos falar sobre Setembro Amarelo, que é um mês onde o assunto suicídio até então um tabu para muita gente, não, é melhor não falar disso, melhor não falar disso. E a sociedade tem percebido que, na verdade, tem que falar disso sim. E nesse caso específico, existe uma ação da Defensoria para falar em setembro de suicídio para o público adolescente. Por isso eu tenho aqui a doutora Monique Cruz, defensora pública. Tudo bem, doutora Monique? Tudo bem, Zé Augusto? Tudo certinho. Tenho também aqui a Mayara Feitosa, que é psicóloga do NUDECA, o Núcleo de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tudo bem, Mayara? Tudo bom. Essa ideia de levar para o público adolescente um assunto tão sério, tão pesado, partiu, logicamente, com base numa demanda que foi percebida pela Defensoria. É isso? É isso. Eu sou uma das coordenadoras do projeto Ensina-me a Sonhar. Atualmente, ele já virou um programa institucional da Defensoria Pública. Nós iniciamos o Ensina-me a Sonhar em 2017 ainda, levando palestras motivacionais para jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. E esse é um assunto que volta e meia surge ali nas audiências, nas conversas? Sim, porque a intenção do projeto surgiu assim, como levar o adolescente a estar em formação e a gente viu que é uma demanda. A gente tem visto essas reportagens, né, ultimamente, que falam que 93% dos jovens têm acesso à internet. A gente vê que aumentou muito o número de casos de ansiedade e depressão, né? Então, é um tema muito salutar, assim, muito Tem muita próximo notícia deles. mesmo, né? Tem assim, uma a cada 4 crianças e adolescentes teve sinais de ansiedade e depressão na pandemia, segundo o estudo. Saúde mental de crianças e adolescentes piorou na pandemia, alerta a Unicef. E daí surgiu a ideia de fazer uma cartilha para falar sobre isso. Agora sim, vamos começar a jogar aqui. Opa! Tudo beleza, Matheus Guedes? Tudo tranquilo, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Pô, Matheus. Achei um convite super massa, né? Pra que vocês estão falando sobre ansiedade, depressão e tudo mais. Eu acho muito legal levar isso pro meu público. Eu já passei por essas coisas quando eu conversei com acho que é Kelly, o nome da jornalista. A Kelly, jornalista aqui da Defensoria. Que me chamou. Ela perguntou se eu tenho se eu passei por algo do tipo. Então eu acho muito massa trazer isso para cá e ser uma forma de ajudar as pessoas. Vamos conversar sobre isso também. Tenho certeza que quem está acompanhando o nosso episódio, seja no Spotify, no YouTube, nas redes sociais, vai querer saber, meu Deus, o que será que já afetou aí a alegria do Matheus, que é um cara que tem essa pegada de humor muito forte, mas as pessoas às vezes desconfiam ou não sabem que quem faz graça, às vezes também tem seus fantasmas, Sim, né, Matheus? De se ver ali numa vibe ruim. É por tratar, como eu te falei, vários comediantes, né? Eles passam por esses problemas. Eu, por exemplo, por lidar com as pessoas, com a internet, às vezes... Tem comentário que machuca tem também. comentário que machuca e tal. O meu número você já sabe, 2911. Eu não sou de fazer, sou de falar. Quando eu for eleito, eu vou tirar os mendigos das ruas. Vou colocar nas calçadas. Esse moço aqui jamais vai entrar dinheiro roubado. Porque vai entrar nesse. Acontece, eu já vi muito falar sobre comediante, a maioria dos comediantes, né, que fazem as pessoas sorrirem passam em algum momento da vida um problema de depressão, ansiedade. E para falar desse assunto, a gente tem logicamente aqui a Mayara Feitosa, psicóloga lá do NUDECA. Mayara, vamos começar a jogar agora. Então, vamos lá. Vamos lá. A Mayara, ela ajudou a produzir uma cartilha que está muito legal. O acesso, o foco dela, o público-alvo são os adolescentes das escolas públicas, enfim, e qualquer pessoa que queira, né? Isso vai ficar disponibilizado também mais para frente. Mayara, vamos começar. Quando a gente vai falar de suicídio, talvez a gente precise voltar um pouquinho e falar sobre saúde emocional, saúde das emoções. É isso, as pessoas relaxam nesse aspecto, cuidam do corpo, cuidam disso, tentam ali comer alguma coisa saudável, mas a cabeça acaba ficando de lado?
O grande tabu é que as pessoas, às vezes, ao falar de saúde mental, o senso comum, ele prega que cuidar de saúde mental é falar de louco, falar de loucura. Tá maluco, tem que ser internado, e isso aí já passou. Isso gera um estigma, né? E acaba até sendo discriminatório também, né? E acaba que as pessoas não buscam essa ajuda como deveriam buscar, né? Cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física também, né? É muito fácil, ou é muito mais fácil dizer assim, cara, você precisa ir num cardiologista, cara, você precisa ir num dermatologista. Agora, cara, você tem que ir num psiquiatra. A pessoa, já parece um negócio ali meio... A pessoa acha que tá chamando ela de louca, tá me né? chamando de doido é tua mãe, isso aqui, né? E não é, isso mostra um estigma ali que tem que ser quebrado. Sim. Então, ter saúde mental vai muito além, né? De a gente se sentir feliz. Envolve nossos pensamentos, nossas emoções, o nosso comportamento, a maneira como a gente lida com as nossas famílias, com os nossos amigos, com o mundo à nossa volta. E aí também envolve a capacidade de a gente lidar com situações estressantes, né, no nosso cotidiano, de uma forma mais saudável. Ser uma pessoa mentalmente saudável não é estar feliz o tempo todo. Não é. Todos nós passamos por problemas e cabe a nós, né, com ajuda, identificá-los, né, para conseguir uma solução para esse problema. Você tocou no ponto importante. Para encontrar a solução, eu preciso primeiro reconhecer o problema. Então, passo número 1, entender, cara, eu não tô legal. É mais ou menos isso, né? E para entender esse não tô legal, a pessoa tem que, às vezes, reconhecer que emoção ela está sentindo, porque até isso, a nossa mente é tão complicada que, às vezes, a gente não entende direito. Assim, o que é? Eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô deprimido, eu tô cansado, eu tô com preguiça. É difícil, né? Matheus já passou por isso? Já. De se ver ali numa vibe ruim. É por tratar, como eu te falei, vários comediantes, né? Eles passam por esses problemas. Eu, por exemplo, por lidar com as pessoas, com a internet, às vezes... Tem comentário que machuca. Tem comentário que machuca e tal. Mas essa questão de um sentimento e não saber, já aconteceu várias vezes. Eu simplesmente estou num dia, tipo assim, eu acordei ontem super legal, fiz minhas coisas, no outro dia eu acordo e não sei porquê, tá angustiante, uma coisa, né? Um vazio. Por que isso, meu Deus? Aí eu vou procurar alguma coisa para me distrair, esqueço a rede social, deixo de lado. Não sei se eu tô triste, se eu tô... O que tá acontecendo, né? Só tô sentindo. Mas já aconteceu várias vezes. É normal isso? É normal, né? Existem alguns conceitos que eu acho legal comentar. O que seria, então, um pensamento, um comportamento, o que são as emoções, né? E aí o pensamento, ele faz parte de um processo psicológico que possibilita a gente criar, desenvolver ideias, soluções. O comportamento é uma ação, né? Algo que a gente faz. Entendi. O comportamento é quando você não está só sentindo e começa a fazer alguma coisa. Isso. E aí as emoções são um conjunto de reações fisiológicas e também de comportamento que precisam de um estímulo, né? Junta tudo, vira emoção. Isso. E aí, então, tudo isso, né? Os pensamentos, comportamentos, as emoções, eles trazem algumas sensações, né? Que são diferentes aí em relação ao nosso corpo, à nossa mente. E para que a gente consiga modificar, né, às vezes, a causa desse sofrimento, é importante primeiro compreender também o que motivou essa sensação, né? Às vezes, até mesmo essa sensação de dor. Às vezes, raiva, tristeza, por exemplo, é importante a gente identificar, né? Um gatilho ali. Tentar, acho que... Como é que a gente pode fazer para entender, assim? Eu não estou bem, eu sei que eu não estou bem, eu não estou feliz, eu estou ali buscando fugas, seja na comida, na internet, enfim, buscando ali suprir um vazio que eu não estou conseguindo entender. Se a pessoa realmente percebe, passa 1, 2, uma semana, um mês e não resolve, aí é hora de procurar ajuda já? Para reconhecer as próprias emoções? Existem alguns sinais, né? Alguns sinais que são importantes, que a gente pode perceber. Por exemplo, se os nossos pensamentos, se as nossas emoções, ou mesmo o nosso comportamento, ele passa a afetar o nosso humor, né? Passa a afetar também a nossa atenção, as nossas relações, né? Com os familiares, com os nossos amigos, interferindo mesmo nas nossas atividades cotidianas, né? No nosso desempenho na escola, no caso dos adolescentes, né? Na nossa motivação de realizar algo que a gente gostava muito de fazer. Isso precisa ser melhor investigado. E aí eu acredito que esse é o momento, né, de a gente buscar um profissional. Entendi. Tu tocaste num ponto legal. Acordei triste, até então é normal. Você tem dias ruins, tem dias bons, dias ruins.
Agora, quando a coisa está aumentando, uma sequência de dias, isso começa a afetar relações com as pessoas, a afetar a tua atividade, isso aí já é hora de dar uma estalada, né? Matheus, assim, o que tu tiveste até hoje foram dias ruins e no outro dia acorda tá tudo bem? Ou come um x-salada tá tudo bem? Ou tu já teve, assim, coisa realmente de começar a afetar relacionamento, começar a atividade? Sim, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, assim, por conta da minha cabeça, tá sempre eu tô buscando mais criatividade, mais sabedoria sobre as coisas para poder desenvolver os meus vídeos, né? Conteúdo, roteiro. Tem dia que eu quero, tipo assim, a minha meta é fazer um vídeo por dia, então para fazer um vídeo por dia tem que ter muita criatividade, tem que pensar muito no conteúdo. E aí eu começo a desenvolver uma ansiedade, né? Tipo, meu Deus, eu preciso de um roteiro, eu preciso de... E eu passo por... Teve dia que eu acordei todos os dias, assim... já com ansiedade na cama, sabe? Na hora que abrir o olho, já imaginar, tipo, meu Deus, eu preciso de um roteiro para hoje. Minha única preocupação do dia é o roteiro, é o vídeo que eu tenho que fazer. E aí acaba tratando mal a irmã. Aí eu acabo... tipo, minha irmã chega, bora, Matheus, acordar, levanta dessa cama. Eu só levanto da cama enquanto vier um... Entendeu? Eu sou uma pessoa que fica pensando lá na cama. Vou ficar escondido aqui. Eu vou ficar aqui na cama até vir algo na cabeça. Eu vou ficar vendo o Instagram, eu vou ver as notícias de hoje. Quando vir algo na cabeça, eu vou levantar e vou fazer o vídeo. Aí minha irmã, minha mãe vai lá, bora, Matheus, levanta, vai comer alguma coisa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ixi, aconteceu milhares de vezes já. Então, o Matheus está tocando num assunto bem importante, né? Que a ansiedade extrema, ela é um dos sinais também que a gente Vestibular, já pensou? Meu Deus, esse ano eu tenho vestibular, tenho o macro, tenho, enfim, né? Tenho o Enem, tenho... E aí acontece até de a pessoa, eu tenho que estudar, e só ficar no pensamento de eu tenho que estudar e não vai não estudar. Começa a estudar, né? Não começa, só fica eu quero. O que a gente está entendendo aqui é que os adolescentes, eles de maneira nenhuma estão isentos de passar por isso. Pelo contrário, né? Já ali com um vulcão, um monte de emoções, pressão por ter que escolher a profissão que você vai ter, tudo é muito mais intenso. Então, tratar desse tema para os adolescentes é realmente assim, tem que ser falado, não tem? Sim, precisa ser falado, né? Inclusive, agora há pouco a gente estava falando, né, sobre os sinais dessa busca por profissionais da saúde mental, né, que seriam psicólogos, psiquiatras. A ansiedade extrema, que o Matheus citou, é um dos sinais potentes, né, que chama a atenção. É importante também identificar se você passou por alguma situação traumática, né? É importante buscar perdeu alguma coisa, ajuda. Alguém... A gente está falando de um público, né, infanto-juvenil, às vezes começam a ter acesso a álcool, drogas, né? É também um sinal importante, né, de procurar ajuda. Se antes você tinha um hobby, um passatempo que te interessava muito, de repente perdeu a graça, né? Não quero mais fazer, por exemplo. Se você tem problemas nos seus relacionamentos, também é um sinal, né? Se as coisas na escola não vão bem, se você está sendo ali isolado por alguma razão, ou porque você mudou de comportamento, ou as pessoas mudaram de comportamento por conta de uma coisa alheia à sua vontade. Aí, às vezes, acontece de a pessoa ir buscar ajuda e meio que procurar um familiar, alguém mais velho, e a pessoa falar assim, é frescura, isso é besteira. Frescura. Aí acaba se tornando mais... a pessoa fica mais ansiosa ainda, porque ela não sabe, tipo, vou falar para alguém e fica com medo. Eu vou falar para aquela pessoa, ela vai falar que é besteira. A pessoa não sabe direito o que está sentindo. Pede ajuda da maneira que, talvez da maneira certa, da maneira errada, mas pede ajuda. Ainda recebe ali frescura, isso é besteira. Aí a pessoa, né? Aí outra pessoa chega e fala, vai para um psicólogo, aí já vem aquele sentimento de, isso eu não preciso, é loucura, eu vou conseguir. Tipo, a pessoa acha que ela vai conseguir sozinha, mas ela só está se afundando cada vez mais. Eu, por exemplo, eu já cheguei ao psicólogo, né, num momento de ansiedade, assim, muito alta, e aí eu tinha maior medo, né, achava que ia ser uma coisa chata, mas depois que eu cheguei no psicólogo, a mulher falava, tipo, numa boa, assim, parecia que eu tava falando com um familiar, uma pessoa que tava ali para me receber, sabe? A pessoa recebe num dia várias pessoas, mas eu chego lá e ela me trata como se eu fosse, entendeu? O único da agenda. Aí eu conversei com a pessoa e tal, ela falava comigo numa calma, e eu ficava, eu quero vir mais vezes, né? Quero conversar mais vezes, porque aí é uma maneira de eu falar dos meus sentimentos. Tu achas que, Matheus, tu tá com quantos anos, Matheus? Tô com 19, fiz anteontem. Anteontem? Não, foi dia 22. É muito comum a galera da tua idade, os adolescentes, enfim, a galera jovem, saindo da adolescência ali já,
procurar psicólogo, realmente, assim, o que tu fizeste de, cara, não tô legal, vou procurar um psicólogo, é uma coisa mais difícil, é meio raro, assim. É bem difícil. Eu fui mesmo porque as pessoas me incentivaram. Por exemplo, família, minha namorada. Vai, sabe? por favor. Tipo, vai, tu tá precisando. Porque já era uma ansiedade uma coisa muito chata que eu mesmo já não queria fazer minhas coisas, sabe? E hoje tu recomenda pra quem... E hoje eu recomendo, hoje eu já tô bem melhor, assim, eu sou uma pessoa ainda, sempre alguém tem uma ansiedade, né, e tal, eu tenho ansiedade em alguns momentos, assim, algumas situações da vida, mas tá bem menos do que antigamente. Tá ansioso agora? Agora eu tô ansioso, pode perceber. Essa é uma câmera. Eu sou assim, já normalmente ansioso, sabe, eu não sei, já é uma característica minha, ser o tempo todo assim, ligadão. Psicólogo ou psiquiatra? Essa é uma dúvida, assim, prática, que as pessoas... O que eu procuro? Procuro um psicólogo, procuro um psiquiatra? Qual a diferença? Sim, os dois são profissionais da saúde mental, mas existe diferença, né? Nós, psicólogos, nós somos formados em psicologia, a gente não prescreve medicamento, né? A gente faz uso mais da nossa escuta, da escuta psicológica, para fazer algum tipo de intervenção. A gente realiza exame psíquico, e a nossa ênfase, né, a nossa ênfase clínica, digamos assim, é na causa dos sintomas, né? Entendi, é conversando que a gente se entende, mais ou menos assim. Isso. E o psiquiatra? O psiquiatra, ele é um profissional formado em medicina, né? Ele prescreve medicamentos, ele busca identificar os transtornos mentais e, a partir disso, tratá-los com o uso do medicamento, né? Realiza exame também psíquico, mas também pode realizar exame físico. E a ênfase maior é nos sintomas, né? Quando já existe um quadro... Entendi. Matheus, na escola, assim, você já percebeu muito colega pedindo socorro para os próprios colegas? Gente que não está conseguindo, que está passando por uma vibe ali, está difícil. Infelizmente, ainda acontece, né? Aquela coisa das pessoas que, para tentar aliviar a dor, se cortam, enfim. Isso é uma coisa assim que tu acompanhaste, tu vivenciaste isso aí com os teus colegas? Já vivenciei. Ano passado, como tipo, tava terminando, ainda a pandemia estava, né, mais aliviando. Aí foi um ano que eu não encontrei via menos gente para a escola. Mas assim, nos outros anos passados de escola e tudo mais, era bem, como é que se fala? Comum. Não é comum, bem mais comum é você encontrar pessoas com esses problemas. E aí, às vezes, não é comum você encontrar alguém pedindo ajuda. Era mais comum ver alguém sozinho, alguém, né, com um problema e não falar com ninguém, não querer falar com ninguém, ir só para a escola ali por obrigação mesmo. Ou às vezes a gente sentir falta de alguém que a gente via ali sozinho e depois parar de ir. Não sei, é bem mais comum. Agora, quando é mais íntimo, já aconteceu de amigos mesmo vir falar para mim, por eu ser uma pessoa que, ao invés de falar que é frescura e tal, eu passar pelas mesmas coisas, conseguir conversar, bater um papo. E aí tem coisas que a gente, né, não pode falar para uma pessoa. Por exemplo, antes de vir para cá, eu dei uma lida e tal, dei uma acompanhada. E aí eu acho Antes de levantar da cama. Antes de levantar da cama. Aí eu acompanhei que... Como é que é para você falar para uma pessoa que está com depressão, algo assim, falar para ela, por exemplo, pensa positivo, ou se esforça mais. Vai entrar por um ouvido e sai pelo outro. Se esforça mais. Não quer dizer que a pessoa não está se esforçando, né? Que ela não está tentando. Então, tipo... Eu sempre fui uma pessoa que gosta de ouvir, de conversar para tentar ajudar, porque eu passo pelas mesmas coisas. E, por exemplo, meu Instagram, minhas coisas foram criadas com esse intuito, né? Minhas redes sociais, para ajudar as pessoas. Falamos de problema, vamos falar de prevenção agora, né? Como é que a pessoa pode se fortalecer, né? Se blindar para o dia em que isso acontecer, em que essas setinhas ali, ou que a tristeza bater de uma maneira diferente, como é que a gente consegue estar fortalecido para esse dia, Mayara? É importante saber pedir ajuda, né? Primeiramente, né? Como o Matheus estava falando, às vezes procurar lá o adulto, né? Da confiança. É importante que esses adultos também entendam, né? Que eles têm um papel nisso. E aí eles precisam estar informados, eles precisam se mostrar mais acolhedores, né? Para receber essas informações e saber agir. A escola entra nisso também? Entra. A escola, ela tem um papel fundamental também, identificar, preparar os profissionais, lá, a equipe técnica para fazer esse tipo de acolhimento. Também participar de programas, né, de prevenção a esse tipo de tema que a gente está tratando aqui, né, que é como suicídio, automutilação. Os pais também, né, precisam estar mais envolvidos, observar o comportamento, né, dos seus filhos,
para poderem agir, porque são eles que muitas vezes vão precisar buscar alternativas para que o problema ele não se agrave, né? Entendi. Matheus, na tua escola, não precisa citar o nome, mas na tua escola tinha ali psicólogo, alguma pessoa disponível para essa escuta ou era uma coisa assim? Não, é raro. Eu acho que só no... Pode citar também se quiser. Vai. O colégio que tinha. É porque o colégio que eu estudei, que era o colégio militar, que tinha psicólogo. Ah, sim. Tem toda a equipe, dentista, psicólogo. Então, quando eu estudava lá, sempre tinha uma pessoa que estava pronta para atender. Mas na minha última escola, que eu me formei, né? Não tinha. Era mais professores. Era mais professores para botar pressão na pessoa do que para ajudar mesmo, assim. Os professores, então, eles podem atuar, eles podem não fazer parte da solução, ok, não é psicólogo. Mas se eles não se atentarem, eles podem aumentar o problema, né? Tem que estar ligado, o pessoal tem que estar ligado. Às vezes porque cada um vem de um lugar diferente, de uma família diferente, então a gente nunca sabe o que a pessoa está passando. Então, às vezes eu quero a pessoa, né, que está passando um problema em casa, quer sair de casa para ir para a escola, para sair daquele problema e encontrar os amigos ali e se sente bem na escola. Mas aí você sai de casa, de um ambiente ruim, vai para a escola e está no outro ambiente ruim, pular de uma fogueira para outra. Mas eu acredito que na escola do meu namorado, por exemplo, também tem psicólogo. No colégio militar, como eu falei, tinha. Mas eu acho raro ter em colégios como o meu, assim. Colégio público. Colégio público, não tinha. Ou se tiver, pode ser que tenha, mas, enfim, está ali, não consegue dar conta da demanda, né? Tem essa questão também. Beleza. Adultos têm que ter a sua responsabilidade ali, já que a gente está falando, né, de cuidado com o adolescente. O próprio adolescente tem coisas que ele possa evitar ou, enfim, procurar para poder também se fortalecer, Mayara? Sim, por exemplo, né, se o Matheus identifica lá um amigo dele, né, veio pedir ajuda. Se ele identificou que esse amigo está passando por uma situação difícil, é importante também que ele ofereça, auxilie uma ajuda, né? Esse amigo precisa buscar uma ajuda profissional, né? Só o Matheus não vai dar conta. E aí é importante, né? O próprio SUS, ele também oferta, né, esse tipo de atendimento. Na cartilha, inclusive, a gente tem ali uma lista com todos os endereços para você poder acompanhar. Fica ligado para você poder buscar ali, de repente tem uma unidade perto da sua casa, está ali, você está passando na frente de ônibus ou de carro, seja lá como for, e a solução pode estar ali, na frente, e você não está sabendo porque, né, não sabe o que funciona ali. Falar é uma coisa, botar para fora é essencial, né? Sim, Parar de ficar guardando essa coisa, esse problema, essa bomba, e realmente desabafar com alguém de confiança faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Eu acho que o intuito de hoje a gente está conversando aqui é justamente quebrar esse estigma, quebrar esse tabu de falar sobre suicídio, falar sobre automutilação. Não pode, ou a gente está contribuindo para que esses casos aconteçam. Pelo contrário, né? Conscientizando esse nosso público, eles vão estar mais bem fortalecidos, né, para buscar essa ajuda, que é muito importante. Matheus, suicídio foi comentado já? Esse assunto já foi assim, houve palestra ou coisa do tipo na tua época escolar? Já houve. Houve campanha? No meu último ano teve... Eu acho que foi policiais mesmo que foram lá, policiais formados, né? Eu acho que psicologia também. Sim. Aí foram lá e fizeram uma palestra e tudo mais, botaram um telão e falaram sobre isso. Tiramos, assim, tipo, uma tarde para falar sobre isso, todo mundo na quadra. Então, acho que é muito massa. Uma vez no ano teve. Legal. É um processo demorado ou não? Sair dessa sombra que faz a pessoa, né, ter pensamentos suicidas. É um processo demorado? É um tratamento longo de 1, 2, 3 meses? Ou é uma coisa que dá para resolver rapidinho? Não dá para resolver rapidinho, né? Quando a gente está falando de tratamento, o balizador, algo mais importante é essa iniciativa de buscar ajuda, né? O tempo, ele é muito relativo, né? Ele depende. Mas ele estando bem assistido, bem amparado, é o que é mais importante. Entendi. Para a gente finalizar, então, esse nosso bate-papo, eu queria ouvir de vocês, assim, um recado, uma dica, um conselho que vocês possam dar, Matheus e Mayara, para quem está passando por um problema. Cara, estou mal, não estou bem, não estou conseguindo ficar bem, não consigo me explicar, não tenho contato, né? Não tenho esse apoio em casa, não consigo encontrar quem me ajude, estou pensando, né, em acabar com esse sofrimento.
Matheus, o que é que tu diria para essa pessoa? Bom, uma das melhores coisas que eu fiz quando eu estava passando por ansiedade, esse momento de tristeza e tudo mais, foi buscar ajuda no esporte, né? Eu acho que esporte também ajuda bastante, por exemplo, jiu-jitsu. Eu fiz bastante jiu-jitsu, assim, quer dizer, eu fiz uns 3, 4 meses, eu parei por conta do Instagram mesmo, para focar nos meus vídeos. Procurar meus vídeos, por exemplo, algo que ajudou bastante também, que é um hobby, né? Você foca só naquilo ali. Trabalhar ali, ter um foco. Trabalhar, não ficar só preso o tempo todo, sabe? Com aquela tristeza, ter um foco. Foi algo essencial para mim, esporte e os amigos. Então, procura ajuda de um profissional, procura ajuda nos amigos que te ajudam mesmo de verdade, estar junto. Sou uma pessoa que gosta sempre de estar junto. Se vê na minha rede social, estou rodeado sempre de amigos, mas é dos amigos mesmo que gostam de mim, que gostam de estar junto. Tanto eu ajudo e aprendo com eles, quanto eles aprendem e me ajudam. E é aquela coisa, não ficar sozinho, né? No fim das contas. Não ficar sozinho. Não guarde isso só para você. Você precisa realmente colocar isso para compartilhar com alguém. Mas tem algo também que, tipo, de tanto eu procurar ajuda nas pessoas, sabe? Eu melhorei, mas aí na hora de, tipo, não sei se puder me ajudar, não sei que sentimento é esse. Na hora de ficar sozinho me bate uma ansiedade grande, sabe? Tipo, eu procuro sempre ajudar as pessoas. Estou muito ansioso quando fico sozinho e quando eu tô com as pessoas, sabe me dizer esse tipo de sentimento? O que é isso? É normal isso? É normal. Não gosto de ficar sozinho. Tipo, a pessoa não gostar de ficar sozinha. Tipo, sempre que eu fico sozinho em casa... Tem que só tomar cuidado se isso é uma dependência, né? Porque tu tá dependente de estar cercado de pessoas. Tipo, por exemplo, a minha irmã, ela casou agora, ela mora em cima da minha casa, né? Um apartamento em cima. Aí ela... Pensa que ela foi morar em outra cidade. Por exemplo, sempre a gente ficava junto de noite ali conversando. Aí agora ela me largou, foi pro namorado dela. Aí a gente se ficava junto. Aí na hora dela ir embora, né? Como ela mora perto ainda, tipo, na hora de noite, ela fala, já vou. Eu, não, fica mais aí. Fica. Tipo, fica mais aí, vamos conversar, vamos assistir um filme, vamos... porque sei que se ela for embora, meu coração começa a acelerar, eu começo a ficar um pouco ansioso, sabe? É real isso mesmo, mano? Né, que é verdade? É, Maria? Então tá, né? Então, aí... tem que tomar... assim, é importante ficar atento pra isso também, né? Mas parece ser natural. Coisa é amor de irmão. Né? Mas não é algo tão forte. Tava mais forte antes, né? Mas agora eu comecei a aprender a lidar com isso sozinho. Mas é isso, eu só fui interromper aqui mesmo pra saber se era um problema. pra buscar ajuda, aproveitei que tem psicólogo aqui. Tá, aqui aproveitar, né? Já estamos aqui mesmo. Mas é isso, gente. Tem uma frase que eu achei fantástica, que tá na cartilha também, que é assim: pensamentos não são verdades absolutas. Não sei se esse seria um recado final importante, mas é isso. O fato de você estar pensando, você estar achando, não quer dizer que aquilo seja verdade. E existe sim uma luz no fim do túnel, né? Qual o recado que você dá para quem está passando por um momento muito difícil agora, desse nosso público-alvo, que são os adolescentes? Então, pensando aqui, às vezes a gente está passando por uma situação difícil e acha que vai ser muito complicado, né, superar, né, vencer esse sofrimento. E aí, o recado que eu deixo é que sempre buscar, né, uma pessoa que você confie e falar o que você está sentindo, né. Às vezes eu penso que seja difícil a gente se expor, falar dos nossos sentimentos para quem é desconhecido, mas é importante falar. Agradeço mais uma vez, obrigado Maiara, obrigado Matheus, obrigado Marília, obrigado doutora Monique, obrigado a todo mundo que está aqui ajudando a gente a levar esse recado. Eu quero finalizar com essa frase, né? Pensamentos, eles não são verdades absolutas. Se você acha, não, mas é isso, eu estou pensando, o fato de você estar pensando não significa que seja verdade. Procure ajuda e conte sempre com a gente. Esse foi mais um episódio do nosso Pode Defender, o podcast da Defensoria. Tchau, tchau.